Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 5. Te damos honra, Senhor. Te damos honra, Pai. Hebreus 5, verso 7. Presta atenção nesse texto. Hebreus 5, verso de número 7. Diz assim a palavra: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que... tá fraco. Tem gente que já sofre só de falar a palavra sofrimento. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que... glória a Deus. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos orar, Pai. Nós te damos glória, Senhor, por essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, que o Senhor estabeleça sobre nós a Tua palavra, que ela entre em nossos corações, que nós possamos, Senhor, entendê-la. Nós entendemos, Senhor, que este culto é muito especial, é um culto de direcionamento para o nosso mês, é um culto de comunhão da igreja. Aqui estão aqueles que são filhos e discípulos, filhos e servos, filhos e filhas tementes ao Senhor. Mas o que nos orienta, Pai, é a Tua palavra, dela nós dependemos, então nós clamamos a Ti. Dá-nos a Tua palavra, Senhor, que ela seja a lâmpada e a luz, que ela seja o pão, que ela seja a água, que ela seja, Senhor, a nossa fonte de nutrição, em nome de Jesus, Pai. Prepara-nos um banquete, Senhor, nesta manhã, onde o que será servido é a Tua poderosa palavra, que nos tira, Senhor, toda a necessidade e nos alinha com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. O título dessa mensagem, quem me deu foi o pastor Tom, ali agora há pouco, quando nós falávamos um pouco sobre ela. Os benefícios do sofrimento. Os benefícios do sofrimento. Se nós soubéssemos como é importante determinados sofrimentos para a nossa vida. Se nós soubéssemos como é importante nós passarmos por determinados tipos de sofrimentos, porque eles fazem toda a diferença naquilo que seremos. E nós viemos para a igreja dizendo: Senhor, eu quero parar de sofrer. E nós pregamos muito a palavra dizendo: olha, o Senhor vai arrancar de você todo o sofrimento, que Ele arranque os sofrimentos desnecessários, mas outros precisam ficar aí, outros precisam acontecer. Todo sofrimento será arrancado. Aí nós teremos que ser maiores do que Deus para poder declarar esse tipo de profetada, porque é necessário passar por sofrimentos. Obviamente que nós não estamos falando de tragédias, de casos fortuitos que chegam e assolam a nossa vida, situações que a gente não imagina, problemas que acontecem que são resultado do tempo, do acaso,
Nós, obviamente, a palavra do Senhor diz para nós chorarmos com aqueles que choram, para nós nos compadecermos dos sofrimentos alheios, para nós colocarmos os nossos ombros sob a carga daquele que está sofrendo, para suportar um ao outro. A Bíblia mostra que Jesus era alguém que ele se compadecia dos sofrimentos das pessoas e arrancava delas esses sofrimentos desnecessários. Mas existem determinados tipos de sofrimentos que são importantíssimos, que são benéficos para você se tornar aquilo que o Senhor quer que você se torne, para nós sermos aquilo que o Senhor espera que sejamos. Então não adianta dizer, olha, você vai parar de sofrer. Não, você vai continuar sofrendo mais um bocadinho, para que coisas aconteçam na sua vida, para que transformações aconteçam. Quem é aqui da igreja sabe que, quem já tem um pouco mais de contato comigo especialmente, sabe que eu não sou o tipo de pastor que fica lambendo feridas. Eu gosto de tratá-las. E para tratar as feridas, às vezes é necessário você tratar com um medicamento que é amargo. Como disse João, a palavra de Deus, ela entra doce na boca, mas ela amarga no estômago. É necessário profetizar, é necessário você tratar, você curar. Você cura com a palavra, você não cura com mimimi. Você cura trazendo a palavra, ensinando princípios, dizendo, olha, faz isso que vai dar certo. Ah, mas eu queria tanto sofrer um pouquinho aqui, eu queria tanto aqui, um pouquinho de atenção, porque ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Não, viva a palavra, faça os princípios e as coisas vão dar certo em nome de Jesus. Lá em casa ontem, essa semana deu um surto de conjuntivite. Eu peguei na quinta-feira, na sexta eu não enxergava nada, ainda estou melhorando. A Elisa pegou na sexta, o Luca e o Bernardo pegaram no sábado, só escapou a Bela, glória a Deus. Todo mundo. E aí na sexta-feira eu fui para o médico consultar e ele me deu um colírio e fiz o tratamento comigo. E aí já levantou a Elisa de manhã cedo, já pinguei no olho dela também. Aí o Bernardo e o Luca no outro dia, pai, não sei o que, não vou fazer, meu olho, não tem nada de olho, deita aqui que nós vamos pingar o colírio e o colírio vai sarar. Porque não sei o que, meu olho vai doer. Não vai doer, vai sarar. Adiantaria eu ficar, filho, tadinho filho, a conjuntivite, né, pecadinho da conjuntivite, ai, tadinho, ai, não vai sarar, o que vai sarar é o colírio. Jesus certa vez disse para a igreja de Laodiceia, vocês são mornos, a minha vontade é de vomitar vocês da minha boca, porque vocês pensam que são ricos, pensam que têm tudo, mas a verdade é que vocês são pobres, cegos e estão nus. Comprem de mim colírio, para ungir os olhos de vocês e vocês voltarem a enxergar. O que Jesus estava oferecendo? Remédio, para poder voltar a enxergar. Então tem vezes que a gente precisa dizer para as pessoas, olha, sabe como é que você vai vencer isso? Sofrendo. Sabe como é que você vai passar? Sabe como é que o Senhor vai te melhorar? Sabe como é que o Senhor vai fazer na sua vida o que Ele precisa fazer? Quando você passar por esse tipo de sofrimento. Então a palavra que eu vou ministrar agora não é uma palavra, não é bem uma mensagem, é talvez um exame de DNA. Para sabermos se somos realmente filhos, discípulos do Senhor. É para pregar na ceia e olhe lá, ainda para terminar o culto, sair assim, vai ter uma meia dúzia comigo, né? Mas é necessário ser falado. Eu não quero entrar aqui no mérito da salvação, porque o mérito da salvação, a Bíblia diz que é a graça, é um mistério da graça. Todo aquele que crê será salvo, isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Para que ninguém se ensoberbeça, é dom, é presente, é para aquele que crê. Então a questão não é quem vai para o céu, quem não vai para o céu, a questão é que existe um reino, e esse reino é conquistado à força. E a Bíblia diz que o Senhor não nos chamou só para sermos filhos, mas para sermos servos também, para sermos discípulos também, para mais do que estar salvos, sermos instrumentos de Deus nessa terra.
O ladrão da cruz morreu, foi salvo, está nos céus, não tenha dúvida disso. Tantos outros que só incomodaram, mas no último minuto disseram: Senhor, eu me arrependo, estão salvos, vai ser um susto. Mas nós tivemos o privilégio de receber a salvação do Senhor e ainda podermos servir ao Senhor nessa terra. E aí, para ser salvo não custa nada, mas para ser discípulo custa tudo. Jesus disse: aquele que não renunciar tudo que possui não pode ser meu discípulo. Desde os dias passados, o reino de Deus é conquistado à força. Jesus estava falando de comprometimento, de dedicação, de vida com o Senhor, de relacionamento com Deus. E isto acontece com muita renúncia. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus está falando do quê? De vida com Ele. João, quando escreve, diz: aquele que afirma estar nele deve andar como Ele andou. 1 João 2,6. Aquele que afirma anda como Ele andou. E isso vai acontecer durante uma vida que fatalmente nós passaremos por muitos sofrimentos. Mas uma coisa é você sofrer sem Deus, outra coisa é você sofrer com Deus. É totalmente diferente. Paulo, quando Jesus mandou Ananias ir orar para o Paulo para abrir os olhos dele, Jesus disse a ele assim: ó, vai lá na rua chamada à direita, porque tem um homem que numa visão viu você vir e impor as mãos sobre ele, e eu tenho uma obra para realizar na vida dele. Eu preciso mostrar a ele o quanto que ele deve sofrer por causa do meu nome. Aí esse mesmo Paulo depois vai dizer, na sua carta aos Romanos: eu tenho sofrido um pouquinho, é verdade, mas os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Jesus para os seus discípulos disse: eu designo vocês um reino, porque vocês têm participado comigo das minhas provações. Vocês têm passado comigo pelos meus sofrimentos, então por isso eu também designo um reino a vocês, assim como o Pai me designou um. Sofrimentos que são necessários, benéficos, para todos aqueles que são discípulos. E quem são discípulos? Aqueles que andam como Cristo andou. E esse texto fala do quê? Dos dias da vida de Jesus nessa terra. Durante os seus dias de vida nesta terra, o texto diz: Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. Deixa eu te perguntar uma coisa: quanto tempo faz, talvez, que você não ora? A oração como deve ser, não a murmuração, não a reclamação, não a incredulidade, não a oração do tipo: Senhor, ai o meu sofrimento, ai Senhor, ai o que eu estou passando, ai Senhor, eu determino que alguma coisa tenha que acontecer. Não, oração não é isso. A Bíblia diz que oração é sobretudo adoração. Acima de tudo, oração é adoração. A oração de um filho de Deus que sabe quem Deus é, apesar de estar passando por sofrimento, ela começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, adorado seja, engrandecido seja. Não importa onde eu estou, como eu estou, o importante é que Tu és digno de toda a adoração. A minha oração começa adorando ao Senhor, independente da circunstância. Esse tipo de oração, a oração de um filho que é discípulo, há quanto tempo faz que nós não fazemos ela? Por causa dos sofrimentos que nós estamos passando. A oração que adora, independente da circunstância. A oração que Jesus fazia com súplica. Sabe o que é súplica? É a insistência na oração. A oração que é submissão ao Senhor. A oração que declara que quer viver a vontade de Deus. Venha a nós o Teu reino. Venha a nós os Teus princípios. Senhor, venha a mim. Eu Te adoro, Senhor. Eu não estou entendendo, mas eu sei
que o Senhor vive, que por fim se levantará. Jó fez a oração correta. Jó não ficou se lamentando, Jó não ficou murmurando. Pelo contrário, quando tentaram pôr dúvida na sua fé, ele disse: como uma louca você fala? O bem de Deus quiser aceitaste, o mal não queres aceitar? Não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, e por fim Ele vai se levantar. Essa oração de adoração, de entendimento, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, apesar das dores, apesar dos sofrimentos. Esses sofrimentos, eles vão trazer benefícios, nós já vamos chegar lá, nós já vamos entender isso. Mas, esse tipo de oração, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, em alta voz, com lágrimas, aquele que o podia livrar. E aí o texto diz que, embora sendo filho, nós estamos falando de quem? Vou dar uma de Bispo Samuel, estão comigo, igreja? Nós estamos falando de quem? De Jesus. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que? Ele, aquele que era Deus, que não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma humana, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Esse, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que existe se fez. Este, quando veio à terra, embora sendo filho unigênito, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, este, Jesus Cristo, este Senhor, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então o sofrimento, ele é benéfico por dois motivos. Primeiro, nos faz aprender. Tem coisas que nós só vamos aprender sofrendo. Meu Deus, eu estava lendo essa palavra ontem e de repente quando eu li ela, eu caí dentro dela. E eu me lembrei de quantas vezes o meu pai me dizia: Fernando, vai para a igreja. Vai para a igreja. E eu dizia: pai, eu sou a igreja. Mas desobedecia. Eu entendi o que ele estava querendo dizer. Te conserta, te alinha, serve ao Senhor. Estava querendo me poupar do sofrimento. Mas eu, como um bom ser humano, só aprendi sofrendo. E aí o sofrimento, quando vem, nos ensina quantas coisas, quantas verdades, quantos princípios que nós só aprendemos porque nós sofremos. Só foi possível o aprendizado porque houve o sofrimento. E muitas vezes nós estamos querendo poupar, por exemplo, os nossos filhos de determinados sofrimentos. Não, o meu filho, a minha filha, não vai passar pelo que eu passei. Eu não estou falando de, mais uma vez, por favor me entenda, eu não estou falando de injustiça, eu não estou falando de agressão, eu não estou falando de violência, eu não estou falando de abusos emocionais ou de qualquer outro tipo, eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando de sofrimentos necessários para formar caráter, sofrimentos importantes, para que haja aprendizagem. Não, meu filho não vai sofrer. Eu tive que sofrer para comprar o primeiro carro, eu tive que sofrer para conseguir as coisas. O meu filho não vai sofrer o que eu sofri, mas talvez também não vai aprender o que você aprendeu. Uma geração super protegida por pais que não deixam o filho, não deixam os filhos
cair, ralar o joelho, pegar uma gripe, aprender por meio do sofrimento. Tem coisas que são importantes, nós estamos ali cuidando, nós não vamos deixar o pior acontecer, mas é necessário dar uma sofridinha para aprender. Você já ouviu aquela expressão, agora você vai sofrer para você aprender? É verdade, porque o aprendizado vem. Meu pai nunca me proibiu de ir para o mundo, mas sempre que eu saía ele dizia, não vai filho, não é bom. Mas eu ia. Ah, como eu sofri, ah, como eu sofro, Jesus, como eu sofro. Até hoje, por muitas coisas, mas aprendi. O sofrimento traz aprendizagem. Então tem coisa que você está sofrendo que não é o Senhor querendo te destruir, é o Senhor querendo te ensinar. E na hora que você aprender, você vai parar de sofrer. Porque na hora que aprender, a hora que o aprendizado vir, não tem mais necessidade de haver sofrimento naquela área. Tem gente que está sofrendo há muito tempo na mesma coisa e sofre, mas ele já sabe o que deve fazer, o problema é que não faz. E aí fica sofrendo. Na hora que fizer o que o Senhor já ensinou para fazer, vai parar de sofrer. Ele aprendeu por meio daquilo que sofreu. O que você está vivendo hoje, quem sabe? Qual é o tipo de sofrimento que você está passando? Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios 23:30 diz que os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Tem coisas que o Senhor faz por meio de ferimentos mesmo, mas não é para nos destruir. O Salmo 66, eu gosto muito desse salmo. Esse salmo, quando eu li, eu aprendi a sofrer. Porque ele diz, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. Tem alguém passando prova aqui? Por que você está amarrando o diabo se foi Deus que te botou na prova? Ai, porque o diabo se levantou na minha vida, eu estou numa prova. Aí vem o Salmo 66, escrito por Davi, diz, você está no Senhor? Você está no Senhor? Quem está no Senhor aqui? A Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Ele anda ao teu derredor como um leão procurando a quem possa tragar, mas ele não pode te tragar. Porque à tua volta estão os anjos do Senhor protegendo aqueles que o temem e os livra de todo o mal. Então não tem diabo na tua vida te tocando. Se tem prova, é Deus. E se o Senhor colocou na prova, é porque Ele quer ensinar algo poderoso, que embora você sendo filho, vai aprender também por meio daquilo que sofre. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, nos refinaste como a prata. Você sabe como é que é o processo de refino da prata? Fogo, para tirar a impureza. E aí vai retirando a impureza. Sabe quando é que o refinador, eu acho que esse é o nome, tira a prata do fogo? Sabe quando é que ele tira a prata do fogo? Quando o reflexo dele reflete na prata. A imagem dele reflete na prata. Sabe por que talvez você não saiu do fogo ainda? Porque está faltando refletir a imagem do teu Criador. Bota no fogo. Nós estamos orando. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles foram libertos do fogo? Livrados do fogo? Não. Eles foram libertos no fogo. E às vezes nós estamos orando para o Senhor, Senhor, me liberta do fogo. E o Senhor quer andar com você no fogo. Porque quando eles foram jogados no fogo, o rei Nabucodonosor olhou, peraí, mas não foram 3, tem 4 lá. E esse quarto parece com um filho do homem. E aí você dizendo, Senhor, me livra do fogo. E o Senhor querendo andar com você nesse fogo.
E aí você orando: Senhor, mostra que Tu és na minha vida, me livrando desse fogo, os meus inimigos verão. Sopra, Senhor, joga a Tua água santa nesse fogo. E o Senhor querendo mostrar para os teus inimigos que mesmo que eles te joguem no fogo, o fogo não te queimará, porque Ele é com você. O Salmo 43 está escrito: quando tu passares pelas águas, quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando tu andares no fogo, não é se, é quando, vai andar, não tem jeito, vai andar pelo fogo, ele não te queimará. Porque nós aprendemos muito por meio daquilo que nós sofremos. Quando você sai do fogo, meu irmão, você sai exaltado pelo Senhor. A vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego nunca mais foi a mesma. Eles reconheceram o Deus Todo-Poderoso que eles serviam, não porque os livrou do fogo, mas porque os livrou no fogo. Daniel foi liberto na cova. José foi protegido na prisão. Tem coisas que nós não entendemos. O Senhor permite nós passarmos. Pelo meio do sofrimento nós aprendemos, e as pessoas reconhecerão Deus na sua vida. Salmo 66 diz que Ele deixou que caíssemos em armadilhas. É Deus que eu estou falando, eu não estou falando do diabo. Sabe o que é armadilha? Situação impossível de você sair sozinho. E por que o Senhor permite muitas vezes que nós caiamos em armadilhas? Para que nós reconheçamos que só Ele é Deus e só Ele pode nos livrar. Às vezes nós estamos cheios de si mesmo, andando por aí pelo mundão, eu faço, eu vou, eu aconteço. Experimenta, provoca, se arrisca. Aí de repente tem uma armadilha. Se você caiu na armadilha e não morreu, meu irmão, não foi o diabo, foi Deus que te botou nessa armadilha. É mais ou menos igual José no poço, cheio de sonhos, cheio de projeto, mas cheio de si também. Sentava na mesa: vocês vão se dobrar, vocês vão não sei o que, tal. O Senhor disse: o sonho é correto, mas se eu não fazer ele sofrer agora, ele não vai aprender determinados princípios. Vai se perder, vai se tornar arrogante, orgulhoso. Faz o que com ele? Joga dentro de um poço, usa os irmãos dele, não foi o diabo, foi Deus. Joga ele dentro de um poço, por quê? Porque num poço você só tem o céu para olhar. Você olha para o lado, não tem nada. Você olha para o céu e você sabe, de lá me virá o socorro. Senhor, eu caí num lugar que eu não posso mais sair sozinho, ou Tu me tira, ou Tu me tira. Tenho sofrimento, tenho medo, mas tenho aprendizado. Confiar totalmente no Senhor e não duvidar mais. Pedro, quando estava andando sobre as águas e começou a afundar, olhou para o mestre. Não olhou para as ondas mais, não olhou mais para o... Ele olhou para o mestre estendeu a mão e disse: levanta. Nós aprendemos por meio daquilo que sofremos. Os sofrimentos trazem benefício. O texto vai dizer que nós passamos pelo fogo e pela água. Salmo 66. Tribulações, problemas. Permitisse que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Meu Deus, sabe o que é isso? É derrota. Sou mais do que vencedor. Ninguém pode comigo. Aí sofre uma derrota ali na frente. Se sofreu, é o Senhor tentando ensinar alguma coisa. Permitindo muitas vezes a derrota, porque a derrota muitas vezes ensina mais do que a vitória. Quantas coisas nós aprendemos porque nós erramos, enquanto nós estamos só na vitória. É celebração, é festa, mas não presta atenção. Muitas vezes não paramos nem para analisar. Peraí, nós vencemos, mas aqui precisa ser melhorado. É nas derrotas que muitas vezes nós olhamos e analisamos e reestruturamos e reavaliamos e reorganizamos. Muitas vezes é na derrota.
Então, se você enfrentou alguma derrota, passou por alguma derrota, não ache que o Senhor te abandonou. Aprenda o que o Senhor quer ensinar. Porque nós passamos por tudo isso, mas o texto termina dizendo: mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Fogo, água, derrota, armadilhas, provas, mas a um lugar de fartura Ele nos levará. A um lugar de provisão Ele nos levará. Jesus saiu da casa dos seus pais, saiu do batismo de João Batista para um deserto, para ser tentado, para ser provado. O deserto é lugar de escassez. O povo de Israel saiu do Egito para um deserto, lugar de escassez, lugar de dificuldades, mas em todos esses lugares de dificuldades o Senhor estava cuidando deles. A Bíblia diz que o Senhor serviu, ajudou, auxiliou, alimentou o povo no deserto, como também cuidou de Jesus. Ele estava cercado por animais selvagens, mas os anjos de Deus os serviam, diz a palavra do Senhor. Você pode estar cercado de muita selvageria aí fora, mas os anjos do Senhor estão te servindo. E a um lugar de fartura o Senhor está te levando. Embora você é filho de Deus, você também está aprendendo. Eu também estou aprendendo por meio daquilo que sofro. Sofrimentos que são necessários. Mas uma vez aperfeiçoado, fala para o teu irmão, só precisa sofrer uma vez. É só até ser aperfeiçoado. Então o que o Senhor quer fazer? Aperfeiçoar. O que o sofrimento produz em nós? Aprendizagem. Com o sofrimento nós aprendemos, mas o Senhor no sofrimento nos aperfeiçoa. Paulo disse: estamos sendo desgastados por fora, mas interiormente somos renovados a cada dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os sofrimentos são leves e momentâneos. É porque tu não tem noção do que eu estou sofrendo. Aí a Bíblia vem e diz: na luta contra o pecado, na luta contra o erro, nós não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue. Ninguém sofreu o que Jesus sofreu. Por isso que nele nós temos a esperança. Ele venceu. Por isso que ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. Tem de bom ânimo. Esse sofrimento pode ser doloroso, mas você vai passar por ele também. Tem de bom ânimo, ele é breve e ele é momentâneo. Ele é leve, diz a palavra do Senhor, e momentâneo, mas está produzindo para você. Sabe o que o sofrimento faz? Produz para nós glória eterna. Você consegue entender isso? Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O Senhor está produzindo glória eterna sobre a sua vida. E uma vez aperfeiçoado, diz o texto, uma vez que é aperfeiçoado, o que o sofrimento produz? Aperfeiçoamento. O Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor está te dando autoridade. Você não está orando por autoridade? Nós não estamos buscando poder. Nós não estamos esperando do Senhor o poder do alto. O que é poder? É testemunho, é autoridade. A autoridade só tem quem passou por aquilo. Você vai ser usado naquilo que você venceu. Você vai ser usado por Deus naquilo que você sofreu e foi aperfeiçoado. Por isso que você vê que tem pessoas que têm uma autoridade numa área de ensino, numa área da palavra. Outros têm em outra área. Por quê? Porque sofreu, aprendeu por meio daquilo que sofreu e foi aperfeiçoado pela palavra do Senhor, e hoje tornou-se uma fonte. A Bíblia diz: de uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação. Por que ele tornou-se a fonte da salvação? Porque ele sofreu tudo que sofreu na cruz do Calvário. Tudo que você está sofrendo é para o Senhor fazer de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tudo que você está passando não é para te destruir. Você não está na roda do oleiro para ficar girando sem sair do lugar, para ele te amassar. Você está na roda do oleiro para ele te moldar. É diferente.
Você não está na mão de um escultor para ele te destruir. Ele está batendo é para te esculpir. É diferente. E se você entender isso, você vai conseguir suportar os dias. E uma vez aperfeiçoado, você vai se tornar. Jesus falou para a mulher: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Porque a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor quer te fazer uma fonte de salvação nessa terra. Uma fonte que tem autoridade e tem poder do alto. Por meio daquilo que você está sofrendo, não desista. Aprenda o que o Senhor quer te ensinar no meio desse sofrimento necessário, mas benéfico, para te aperfeiçoar e te tornar uma fonte de salvação para outras vidas que estão passando pelo que você está passando. Tornou-se a fonte da salvação. E Deus o designou. E Deus o designou. O que o sofrimento produz em nós? Nos aperfeiçoa, nos faz fonte e nos dá propósito. Deus o designou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo por meio de quê? Do sofrimento. Você queria sair daqui dando glória a Deus, achando que ia acabar, né? E o Senhor está dizendo para você: suporta mais um pouco. Porque eu estou produzindo em você uma glória eterna que vai pesar. Suporta mais um pouco, porque eu estou te aperfeiçoando, eu estou te lapidando. Suporta mais um pouco, porque nesse fogo eu vou refletir a minha imagem no teu caráter. Suporta mais um pouco, porque nesse lugar que você não consegue mais sair, eu vou te tirar. Ninguém vai te tirar. Não dependa de homens, não coloca a tua expectativa em pessoas. Olha para o céu. Eu estou te ensinando que as armadilhas da vida, só quem pode te libertar é o Senhor, sou eu. Eu estou te colocando nessa prova porque eu quero te levar a um lugar de fartura. E você precisa aprender. Talvez você foi chamado para ser um grande administrador, alguém que vai crescer, que vai influenciar, mas se você não aprender a administrar na escassez por meio do sofrimento, você não será digno de receber as coisas maiores para administrar na fartura que eu tenho para você. Jesus falou: aquele que não for digno de ser fiel nas coisas pequenas, que nem lhe pertence, como haverá de receber as coisas maiores, as coisas eternas? Ah, Senhor, quando é que vai chegar a minha hora? Eu só sirvo para servir os outros, só sirvo para cuidar das coisas que são dos outros. Ah, se Jacó pensasse igual você, ah, se Moisés pensasse igual você, nós não teríamos o que temos. Eles foram cuidar sim das coisas dos outros, com zelo, com dedicação. Faz o que você está fazendo com toda a tua força, porque o Senhor está produzindo glória sobre a sua vida. Você vai prosperar o lugar onde você está, você vai fazer crescer o lugar onde você está, você vai abençoar o lugar onde você está, e o Senhor também vai te dar uma terra, algo próprio, algo que você também vai viver, as grandezas do Senhor na sua vida. Mas Ele está ensinando alguma coisa, Ele está nos aperfeiçoando, e no momento do aperfeiçoamento, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. A Bíblia diz que Jesus, nos dias que viveu nessa terra, o texto diz isso, nos dias que viveu nessa terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e lágrimas, para aquele que o podia livrar da morte, sendo ouvido, por causa da sua reverente submissão. Ah, eu estou orando, eu estou buscando, eu já não tenho mais, mas é irreverente e é insubmisso. É irreverente com a palavra, é irreverente com o propósito do Senhor, é insubmisso aos pais, é insubmisso no lugar onde trabalha. Jesus fez tudo o que fez, mas foi ouvido por causa da sua reverente submissão.
Se submeta ao tratamento do Senhor, deixa o Senhor te tratar. Se submeta a tudo que você está vivendo. Seja reverente com tudo que o Senhor está colocando nas tuas mãos. Não despreze o pouco que o Senhor está fazendo. Não despreze o pouco que o Senhor já fez. A Bíblia diz que o povo do Egito, de Israel, serve como nosso exemplo. Serve para nós como exemplo. Exemplo daqueles que poderiam ter vivido tudo e não viveram nada, por causa da sua irreverência e insubmissão ao Senhor. Um Deus que tirou eles do Egito e manteve eles no deserto, prometendo a eles uma terra que manava leite e mel. Mas no deserto é a porção diária. No deserto parece que não vai dar, mas está dando. E essa é a realidade de muitos de nós. Parece que não vai dar, mas no final dá. Por quê? Porque nós estamos nesse deserto. Só que nesse lugar não é lugar de murmuração, esse lugar é lugar de reverente submissão. Esse lugar é lugar de acreditar, esse lugar é lugar de ter fé, de dizer, eu sei que aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nessa reverente submissão, sabe o que vai acontecer? Você será ouvido. E Jesus disse, aquele que clama, aquele que bate, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que insiste, o Pai lhe atende, e lhe atende depressa. Talvez essa manhã o Senhor marcou para nos trazer novamente para o alinhamento. Para nos dizer, sejam reverentes, sejam submissos. Todo o sofrimento que vocês estão passando não é para que eu os destrua, mas é para que eu os aperfeiçoe. E uma vez aperfeiçoados, na hora que aprendermos, esse sofrimento vai passar e nós nunca mais vamos nos lembrar dele. Jesus disse que os nossos sofrimentos são semelhantes à mulher que está para dar à luz. Quando ela está na hora de dar à luz, ela começa a sentir dores de parto. Mas uma vez que o filho nasce, ela se esquece de todas as dores, por conta da alegria daquilo que recebeu. Paulo disse, eu estou como aquele que sofre dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É mais ou menos assim que nós estamos. Nós estamos como aqueles que sofrem dores de parto, mas é porque nós estamos gerando algo poderoso. Nós estamos gerando algo eterno, nós estamos gerando algo que é para a glória do nome do Senhor. Nós estamos gerando algo que na hora que nascer, meu irmão, toda dor você vai esquecer. Os sofrimentos em Deus são mais ou menos assim, você passa um tempo sofrendo, mas quando Ele arranca de uma forma que a sua vida é transformada e parece que você nem viveu aquilo que viveu. Se você já viveu essas experiências, você sabe o que eu estou dizendo. José passou muito tempo sofrendo tudo que sofreu, mas de repente o Senhor lhe tirou da cadeia para o trono. É isso que o Senhor vai fazer com você. De repente o Senhor vai te tirar desse lugar para um lugar de honra. De repente, uma vez aperfeiçoado, o Senhor vai te tornar uma fonte. Uma vez aperfeiçoado, o Senhor vai te tornar uma referência. Uma vez aperfeiçoado, o Senhor vai te tornar um exemplo. Uma vez aperfeiçoado, o Senhor vai te dar autoridade. Uma vez aperfeiçoado, o poder vem sobre você. Uma vez aperfeiçoado, você se torna fonte. Uma vez aperfeiçoado, o propósito, o desígnio é estabelecido. Por isso eu não vim aqui nesta manhã dizer, pare de sofrer. Eu vim aqui nessa manhã dizer, aprenda a sofrer, glorificando o nome do Senhor. Aprenda, porque tem algo que o Senhor está ensinando, tem algo que o Senhor está estabelecendo, e no final, o peso da glória será muito maior. Considero, pois, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém
Você pode se colocar de pé. Nós estamos num culto de ceia lembrando de um sofrimento que homem algum seria capaz de suportar, mas Jesus suportou por amor, suportou porque amou de tal maneira que se entregou. É desse sofrimento que nós estamos nos lembrando. Só que a palavra diz que por causa desse sofrimento lhe foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. A mesma coisa está acontecendo conosco. Esse culto de memória é para nos fazer lembrar que todo o sofrimento que nós passamos está produzindo uma glória pesada para o Senhor. Peso de glória. Talvez você não faça nem ideia, mas aí onde você está, passando o que você está passando, pessoas já estão se inspirando, vidas já estão sendo transformadas e você nem sabe. Coisas já estão acontecendo e você nem imagina. O Senhor já está te aperfeiçoando, já está fazendo de você uma fonte, já está estabelecendo o propósito. E não vai demorar muito tempo. Não vai demorar muito tempo. É o tempo do aprendizado. Permaneça aí reverente e submisso. Não se revolte contra Deus, porque Deus te ama. Não se ire contra os propósitos do Senhor. Não amaldiçoe a sua vida. Não amaldiçoe a sua casa. Não amaldiçoe os seus negócios, porque você está passando por sofrimentos que não gostaria de passar. O Senhor está te ensinando, porque você é filho. Se você não fosse filho, você não sofreria o que você está sofrendo. Você só está sofrendo o que você está sofrendo porque você é filho. E esse é o maior presente que você pode ter. Na própria carta de Hebreus, o escritor vai terminar dizendo que se nós somos filhos, somos disciplinados. Porque a disciplina é só para filhos. Só filhos têm o privilégio de passar pelo que Jesus passou. Embora sendo filho, aprendeu por meio daquilo que sofreu. Mas uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus disse: vocês estão sofrendo, tem de bom ânimo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que perseverar até o fim, eu lhe darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. O teu lugar é a glória. Aqui somos só peregrinos. Uma vez aperfeiçoado, tudo isso vai acabar. Você crê em nome de Jesus? Pai, nós te damos graça. Te damos graça, Senhor, pelo teu amor. O teu amor, Senhor, que nos ensina, o teu amor que nos disciplina, o teu amor que nos faz, Senhor, aprender a tua vontade. E assim como tu fizeste com Jesus Cristo, nós temos o privilégio de passar pelas mesmas coisas, aprender por meio daquilo, Senhor, que estamos sofrendo. Senhor, a oração que eu faço, Pai, é que tudo aquilo que é desnecessário, sofrimentos desnecessários, sejam anulados em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que acontece conosco que é fora do teu propósito, Pai, que seja impedido, anulado agora. Mas aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor, nós nos submetemos à roda do oleiro. Molda-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, neste lugar. Que este mês, Senhor, que este ano, que é um ano de alegria, Senhor, não seja um ano de alegria porque não teremos nenhum tipo de sofrimento,
mas seja um ano de alegria, porque no meio dos sofrimentos seremos aperfeiçoados segundo a tua imagem e semelhança. Ah, Senhor, obrigado por nos livrar no meio do fogo. Obrigado, Senhor, por nos livrar dentro da cova. Obrigado, Senhor, por mostrar que é conosco, ainda quando os nossos inimigos tripudiam, falam contra nós. O Senhor neste lugar está conosco, andando e mostrando a tua fidelidade conosco. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando na nossa casa as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos, o Senhor está nos dando uma oportunidade de aprender com a tua palavra como nos livrarmos, como realizarmos, como sermos aperfeiçoados, Senhor. Ensina, Senhor, a nossa casa a ser conforme a tua vontade. Senhor, nós nos colocamos em reverente submissão, Pai, te pedindo, ouça a nossa oração. Mostra-nos, Senhor, os teus desígnios. Torna cada um aqui, Senhor, uma fonte de inspiração. Torna cada um aqui, Deus, um vencedor, aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu, mas venceu, Senhor. Revela a tua glória, Pai. Senhor, nós queremos aprender, Senhor. Ainda que seja necessário derramar lágrimas, mas nós queremos aprender. Aprender contigo, aprender o que o Senhor tem para nossas vidas. Aprender a te obedecer. Aprender a dizer sim para a tua palavra. Aprender a andar, Senhor, em submissão à tua vontade. Não à vontade de homens, não à vontade de religiosidade, não, Senhor, mas à tua vontade, submissos ao Senhor. Nos ensina, Senhor, o valor de dar a cada um aquilo que lhe é devido, o valor de honrar, Senhor, autoridades constituídas. Submissão é uma marca de um cristão. Nos ensina, Senhor, a respeitar. Nos ensina, Senhor, a sermos parecidos contigo. Nos ensina a andar como tu andaste, porque nós temos certeza que chegaremos aonde tu chegaste. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É por isso que nós estamos aqui hoje, lembrando do teu sofrimento, mas também trazendo à memória a tua glória. Tu chegaste a um lugar de glória. Tu estás assentado nos mais altos céus, à destra do Deus Todo-Poderoso. E estás nesse lugar porque, como filho, aprendeste por meio daquilo que sofreu. Nós também estamos aprendendo, Senhor. E estamos felizes, porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que logo seremos aperfeiçoados, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode passar a ceia, vamos celebrar, vamos ter esse momento de comunhão.